Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Creio que todos conhecem bastante este versículo. Examinais as Escrituras, ou julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Que Deus abençoe em nossos corações a palavra que acabamos de ler. Podemos sentar, irmãos. Há uns 15 dias atrás, comemorava-se o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia, ele foi escolhido pela denominação batista como sendo o segundo domingo do mês de dezembro. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela deve ser considerada por cada um de nós como dever ter honras todos os dias de nossas vidas. Porque através da Bíblia Sagrada é que nós descobrimos a vontade de Deus para com o nosso viver e sabemos também quais os caminhos a percorrer para agradar ao nosso Senhor. Jesus determina que todos nós devemos ler e estudar a Bíblia, porque ela dá testemunho dele próprio. Ela fala sobre sua pré-existência, sua encarnação, sua morte e sua ressurreição. Também fala da sua glória. Nela encontramos grande parte das suas atividades aqui na terra, em seu ministério, que durou cerca de 3 anos, e nele se confirma tudo quanto foi dito ao seu respeito pelos patriarcas e profetas. A Bíblia é o único livro totalmente inspirado por Deus. É também o que mais circula em toda a humanidade, presente em lares de crentes e não crentes. Referem biógrafos do grande filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que certa ocasião um dos seus amigos entrou inesperadamente na casa do famoso pensador e o surpreendeu lendo um exemplar do Novo Testamento para sua filha. Que é isso, Rousseau? Perquiriu o visitante. Tu te proclamas incrédulo, mas ensinas o Evangelho à tua filha? Sem qualquer perturbação, respondeu o filósofo: meu amigo, se tens aí alguma coisa melhor do que o Evangelho para se ler a uma criança, por favor, dá. Como não houvesse qualquer resposta do seu interlocutor, Rousseau prosseguiu lendo para sua querida filha lições sublimes da palavra de Deus. É o testemunho de alguém que estava bem próximo ao filósofo, que era incrédulo, mas reconhecia que a Bíblia era um livro de grande valor para se educar uma criança. Fico pensando na ausência verificada em tantos lares do bendito livro, ou ainda da falta de leitura deste, ao qual Jesus recomendou o seu exame. Examinai as Escrituras Sagradas. É bom consignar que a Bíblia não é um livro didático, ela não é um livro científico ou de informação e formação cultural, mas nele nós encontramos elevados princípios de ética, moral, de direito, de psicologia, sociologia, economia, de astronomia, geologia, antropologia, zoologia, botânica, história, geografia, matemática, filosofia, medicina e principalmente teologia. A Bíblia é a própria vontade de Deus expressa, que foi escrita por homens inspirados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Por essa razão e outras, para se entender a leitura da Bíblia, é necessário a ajuda do Espírito Santo
para iluminar a mente do leitor, a fim de que ele possa compreender as verdades eternas de Deus. A Bíblia não se lê como um livro acadêmico, uma revista ou um jornal. Interessantes pesquisas bibliográficas informam-nos que de cada 1000 livros publicados, 650 são esquecidos depois de um ano. 150 são esquecidos depois de 3 anos. E somente 50 são lembrados após 7 anos. Dizem que essas mesmas estatísticas, das quase 50.000 publicações do século XVII, apenas 59 foram reeditadas. Entretanto, a Bíblia, o bendito livro dos cristãos, depois de 2000 anos, ainda é o volume mais procurado e lido em todo o mundo. Desde Gutenberg, que em 1448 imprimiu o primeiro exemplar da Bíblia Sagrada, milhares de edições do livro divino se repetiram ininterruptamente nos 4 cantos da terra. Até hoje, mais de 5 bilhões de exemplares das Escrituras foram vendidos e distribuídos por não depender de Deus e não pedir a orientação do Espírito na leitura da Bíblia. Infelizmente, muitos não entendem ou compreendem a leitura que fazem do livro de Deus. Inclusive, até crentes sentem algumas dificuldades na leitura bíblica. Por que não dizer igrejas? Muitas despreparadas para ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, dá-lhe o seguinte conselho: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A falta de leitura da palavra de Deus traz tantas consequências desastrosas para o cristão que é difícil não dizer que a dedicação à sua leitura é a solução de grande parte dos problemas pessoais e até sociais que envolvem a vida do cristão na igreja ou fora dela. Há ainda muitos crentes que interpretam tão mal as Escrituras, gerando uma cadeia de erros grosseiros que podem ocasionar divisão de grupos sociais, inclusive de igrejas. Mas, sem dúvida alguma, ler a Bíblia já é um passo gigantesco para a resolução de crises existenciais, porque denota que o leitor tem fé na palavra de Deus. Edson Arantes do Nascimento, creio que todos conhecem esse nome, quem é a figura que este nome representa. Mais conhecido como Pelé, eleito o maior jogador da história do futebol do mundo, recebeu das mãos o saudoso pastor batista Rubens Lopes um exemplar da Bíblia. O grande atleta ficou muito feliz com o presente, disse que iria guardar com carinho aquele exemplar sagrado. Como admirador da Bíblia, há muitos anos, Pelé, não poucas vezes em entrevistas, deixou escapar o respeito pelas Escrituras. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, utilizou em toda a sua campanha política para a presidência da República as redes sociais como veículo de comunicação, citando o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois de reconhecer o grande livramento que Deus lhe dera por ocasião daquele atentado em Juiz de Fora, fez questão de ir pessoalmente à Igreja de Cristo, a fim de testemunhar publicamente a sua fé em Deus e testificar das suas misericórdias sobre ele. Irmãos, fé em Deus, muitos confessam, mas o
que adianta a fé sem as obras? Como diz o apóstolo Tiago. O que adianta nós dizermos para as pessoas: aquentai-vos e fartai-vos, então dermos a elas aquilo que elas necessitam? A fé se torna inócua. É necessário, pois, justificar a fé que temos através das obras. Porque a Bíblia diz que a fé, que a salvação, nós somos salvos pela graça de Deus através da fé. Perfeito? Sim, a fé. É a fé em Jesus Cristo que nos salva. Nós não temos merecimento algum, mas pela graça de Deus alcançamos esta bênção de ter os nossos pecados perdoados e ter as portas abertas dos céus para entrarmos. Mas se nós justificarmos esta fé que nós temos através do serviço prestado a Deus, esta fé que nós ostentamos, ela fica posta em dúvida. Por quê? Porque a fé sem as obras é morta. E que obras são essas? Obras de caridade que se fazem aleatoriamente, por vontade própria? Não, é a obra que realizamos em conjunto na igreja, fazendo a vontade de Deus, desenvolvendo os dons espirituais que cada um de nós recebemos do Espírito Santo para aplicá-los naquilo que for útil para as pessoas que estiverem à nossa volta e para o reino de Deus. Essa é a fé que salva. Então, se nós tivermos fé ou respeito, mas não produzirmos frutos dessa fé, aí a fé se torna inoperante. É preciso, pois, é bom lembrar que o importante não é só admirar ou citar a Bíblia, mas aplicá-la ao nosso coração e obedecer aos seus mandamentos. Li um artigo no Jornal Batista em que o autor desconhecido faz analogia entre a Bíblia e o celular. Ele profere a seguinte pergunta: já imaginaram o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos com o nosso aparelho celular? Interessante a pergunta. Sempre carregaríamos a nossa Bíblia no bolso, como acontece com todos em relação aos celulares. Não é isso? Carregaríamos a Bíblia no bolso ou na bolsa, como fazemos com o nosso celular. Daríamos umas olhadelas na Bíblia várias vezes, para saber se há mensagens a nós endereçadas, como acontece em relação ao celular. Voltaríamos sem dúvida para apanhá-la caso a esquecêssemos em casa ou no escritório. Certamente a usaríamos para enviar mensagens aos nossos amigos. Também a consideraríamos como imprescindível para o nosso sucesso profissional e a usaríamos inclusive em viagens e em casos de emergência. Poderíamos presentear as crianças e ensiná-las como lidar com ela. Mais um detalhe que ia me esquecendo: ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela pega e funciona em qualquer lugar. Também não precisa se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta por toda a nossa vida e o crédito não tem fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é vitalícia, é para sempre, por toda a vida. E mais ainda, o celular pode ser um instrumento do pecado e perdição para a sua vida, enquanto que a Bíblia é instrumento de luz e salvação para a sua alma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Salmo 119, 72. Se seguirmos a Bíblia, que é o diagnóstico de Deus para as nossas vidas, evitaremos muitos erros em nossas atitudes.
Freud, grande expoente da psicologia e psicanálise, disse a seguinte frase: de erro em erro vai se descobrindo toda a verdade. Acontece que nós não precisamos errar para acertarmos posteriormente. A virtude consiste em acertarmos com os erros dos outros. Davi se deu mal, porque adulterou com Batseba. Deus o envergonhou diante de todos. Este caminho eu não vou trilhar, senão acontecerá comigo mesmo o que aconteceu com Davi. Sofreu muito por causa do seu pecado. Salomão se envolveu com mulheres de outras religiões que serviam a outros deuses. Esse caminho me ensina que é falso, eu não devo trilhá-lo. Ananias e Safira adulteraram o dízimo e foram punidos com a morte. Atos capítulo 5. Eu seria insensato se seguisse o mesmo exemplo do casal, não é mesmo? A Bíblia revela o amor incondicional de Deus, que sempre se importa conosco em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, falando aos Romanos, afirma que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. O evangelista João endossa as palavras de Paulo, enfatizando: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Albert Einstein, grande cientista descobridor da teoria da relatividade, numa possível escolha sobre o mundo e o amor, apresentou o seguinte argumento: se você fosse escolher ou o amor ou o mundo, se escolhesse o mundo, magoaria o amor. Se escolhesse o amor, dominaria o mundo e o amor, ou seja, os dois, porque quem ama domina o mundo. João disse: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Em uma de suas célebres frases, Shakespeare disse: o amor não se vê com os olhos, mas com o coração. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, que quebranta o nosso coração e imprime em nós a mente de Jesus Cristo. A Bíblia que revela o nosso erro, o nosso pecado, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mostra claramente a nossa doença, um coração mau, perverso e enganoso, como diz Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, para dar a cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versos 9 a 10. Mas mostra também o Cristo que nos cura por meio da sua morte na cruz e ressurreição, conforme registra Isaías no capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A Bíblia nos revela, irmãos, quem é de Deus, quem somos nós, sem rodeios. Ela nos encanta e nos motiva a cantar, expressando o amor de Deus e a nossa redenção com louvores. Nietzsche, filósofo alemão, assim se expressou a respeito da música: sem música a vida seria um erro. A Bíblia nos ensina a ser gratos por tudo, em todo tempo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus revela a nossa necessidade de perdoar
aqueles que nos ofendem com base no amor de Deus. Nos mostra ainda a Bíblia a nossa capacidade de reconciliação com o outro e ao mesmo tempo a reconciliação operada em nós por meio de Jesus Cristo com o próprio Deus. A Bíblia, pois, o livro da reconciliação do pecador com Deus, como diz o apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pondo em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isaías diz: buscai o livro do Senhor e lede. Isaías 34, 16. Jeremias faz um apelo aos moradores da terra para ouvirem a palavra de Deus. Terra, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 29. Jesus manda examinar as Escrituras, por cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que dele testificam. Disse mais aos saduceus: errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus nos manda examinar as Escrituras para conhecê-lo melhor, conhecê-lo de verdade. A Bíblia revela das seguintes maneiras Jesus Cristo, como Siló, em Gênesis capítulo 49, versículo 10, o cetro não se arredará de Siló, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Jesus é o eu sou de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Jesus é a estrela e o cetro em Números capítulo 24, versículo 17. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Profeta de quem fala Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, é Jesus. O Senhor teu Deus despertará um profeta do meio de ti, teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Ele é a rocha de Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cujas obras é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos o são. É ainda o príncipe do exército do Senhor em Josué capítulo 5, versículo 13 a 14. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou diante em rosto e terra e adorou ao Senhor. A Bíblia identifica Jesus como um pastor de Davi no Salmo 23, como redentor de Jó em Jó 19, 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é o Senhor da justiça, de Jeremias capítulo 23. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, como o nomearão o Senhor, justiça nossa. A Bíblia o apresenta em Daniel capítulo 9, versículo 26, como Messias, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Em Zacarias capítulo 3, versículo 8, é o renovo. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Em Ageu capítulo 2, versículo 7 a 9, Jesus surge como desejado de todas as nações. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Finalmente, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Falando sobre Jesus Cristo
Bispo Agostinho de Hipona assim se expressou. Eu li Platão e Cícero, palavras que são muito sábias e belas, porém nunca li em nenhum deles: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Cristo, de todos os fundadores de religiões, teve coragem de dizer aos seus discípulos: ide e ensinai todas as nações. Todos os líderes religiosos morreram e continuam nos sepulcros. Apenas Jesus ressuscitou. Nenhum mortal pode dizer o que Jesus disse, falando sobre sua ressurreição: derribai este templo e em 3 dias o edificarei. Quem poderia dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Foi baseado na palavra de Jesus que o apóstolo Paulo, com plena convicção, sabendo em quem tinha crido, fez a seguinte afirmação: Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Que assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos os que creem serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, aguardando a sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Cristo prometeu ressuscitar para a vida eterna os que creem nele. Em João, capítulo 6, versículo 40, está escrito: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra de Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 44. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54. A Bíblia fala em ressurreição para a vida e ressurreição para a morte no Evangelho de João capítulo 5, versículo 29. Irmãos, a pergunta é: qual dessas ressurreições você vai participar? A ressurreição para a vida ou a ressurreição para a morte? A ressurreição para a vida é daqueles que creem em Jesus, que obedecem a sua palavra e procuram servi-lo como servos aqui na terra. Ressurreição para a morte é daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não querem compromisso com Jesus Cristo. A escolha é sua. Como a Bíblia diz: ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz às igrejas. Que Deus assim nos abençoe.